Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Gente, tudo bem? No programa de hoje teremos uma entrevista maravilhosa com a doutora Edilamara Rangel para descomplicar aí o seu direito previdenciário na pandemia. Teremos também o quadro Descomplica Seu Direito, Descomplica Condomínios com Leidiane Malini e muito mais. Então, vamos descomplicar. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica para descomplicar o seu dia de hoje com uma entrevistada super especial, a doutora Edilamara Rangel, para descomplicar aí o seu direito previdenciário na pandemia. Doutora Edilamara é advogada previdenciarista e trabalhista, então fiquem ligadinhos com a gente. Hoje teremos também a Lu, gente, a nossa terapeuta. Tudo bem, Lu? Tudo ótimo, gratidão, eu estava com saudade já. Também, seja bem-vinda. Estamos também com a nossa diva do direito condominial, Leidiane Malini. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Oi, gente, vamos descomplicar, hein? Essas questões são muito importantes. Isso aí. Estamos também com a doutora Nilciele Nascimento para descomplicar aí o seu direito da pessoa com deficiência. Tudo bem, doutora? Ótimo, gente. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Seja bem-vinda. E hoje vamos descomplicar aqui com a doutora Edilamara Rangel. É uma honra tê-la aqui conosco, doutora. Tudo bem? Tudo jóia. A honra é toda minha estar aqui com vocês. Ah, eu que agradeço. Gente, eu já queria trazer a doutora Edilamara aqui já há algum tempo e hoje eu consegui, graças a Deus, porque, ó, a agenda dela tá assim, né, doutora? Ai, uma bênção, né? Uma bênção. Verdade. Graças a Deus, né? Hoje a gente vai descomplicar aqui o direito previdenciário voltado para a pandemia, mas antes de a gente entrar no assunto, eu já quero dizer que a doutora Edilamara, gente, tem um projeto aí que é Mulheres que Mandam na Real. Ela é cofundadora e já vocês vão conhecer, porque eu também vou trazê-las aqui, né, doutora? Ah, nós estamos ansiosos, né? Vai ser muito bom. Vai ser ótimo. Doutora Edilamara, aproveitando aqui, né, essa oportunidade maravilhosa, eu gostaria que a doutora explicasse aí para quem está em casa. Quem pegou Covid-19, ou quem está, na verdade, né, com Covid-19, tem direito a algum benefício junto ao INSS? Bom, primeiro agradeço mais uma vez, Sandra, a todos os participantes aqui, é uma alegria estar com vocês. Essas questões da Covid-19, se a pessoa estava trabalhando nesse período, infelizmente adquiriu a Covid-19, ela vai ter o direito, sim, se ficar, né, realmente afastada pelo INSS. Então, os primeiros 15 dias a empresa vai arcar e depois já dá entrada direto no INSS, ficando comprovada a sua incapacidade temporária daquele período, né? Essa pessoa vai poder ficar pelo INSS. Agora, se você nunca contribuiu para o INSS, infelizmente, mesmo estando numa situação de pandemia, você não vai fazer jus ao benefício, porque não está contemplado dentro da legislação a pessoa receber um benefício previdenciário em razão da Covid-19. Doutora, posso fazer uma pergunta que é uma dúvida que as pessoas... que eu recebo lá no escritório também, em relação a se esse afastamento por Covid, ele é auxílio doença comum ou é acidente de trabalho ou doença ocupacional, né? Ah, sim, excelente. Se tem algum tipo de estabilidade, porque as pessoas questionam muito isso. Ah, excelente pergunta, né? Eu acho que essa dúvida deve ficar com muita gente também. Então, assim, temos duas situações. Primeiro, são aquelas pessoas, infelizmente, que foram infectadas pela Covid-19 e que não foi em decorrência do seu trabalho. Então, por exemplo, estava em um momento em casa, fora do trabalho, e que não era uma atividade exclusiva, lidando diretamente, né, como o caso dos enfermeiros, as pessoas que tiveram contato direto ali em razão da sua profissão, então não vai ser considerado acidente de trabalho nem doença ocupacional. Agora, se essa pessoa adquiriu Covid-19, ela estava no curso do seu contrato de trabalho, mesmo que não seja ali
naquele horário, né, do trabalho, mas ela estava com um vínculo de emprego, ela vai ter direito ao auxílio doença, né, que a gente chama, mas que é o auxílio por incapacidade temporária. E aquele que estava trabalhando, como caso de médicos, enfermeiros, as pessoas que estavam nessa linha de frente, né, aí sim vai ser considerado uma doença ocupacional e vão ser afastados por acidente de trabalho, uma doença ocupacional. Ótimo esclarecimento. Isso se aplica àquelas pessoas que ficaram com sequelas da Covid, doença ocupacional, alguma coisa assim? Se ficar comprovado que essa doença ocupacional decorreu efetivamente do trabalho, como eu estou dizendo, essas pessoas estavam na linha de frente, né? Médicos, enfermeiros, eu ainda coloco mais. As pessoas que trabalhavam, por exemplo, no SAMU, fazendo o transporte, que também está envolvido, né, nessa questão da enfermagem, e se ficaram com sequelas devidamente provados, né, com laudos, dizendo que foi em razão da Covid, aí sim fica caracterizada a doença ocupacional e fará jus a uma indenização em razão dessa enfermidade, infelizmente. A gente conversando, né, ali nos bastidores, a Lu passou por uma situação de família em relação à questão da pandemia, né, Lu? Isso, aí eu queria tirar uma dúvida e essa informação vai me ajudar muito, né? Espero poder contribuir. Olha a consulta, olha a consulta. Exatamente. É sobre aposentadoria, né? No caso de morte. Meu pai tem 2 meses que faleceu, minha mãe deu entrada para ter direito, né, aposentadoria de morte. E isso está em análise, vai fazer 2 meses já. Teria algum jeito para poder agilizar esse processo? Porque com a pandemia está demorando muito de ser aprovados. Doutora Edilamara, vou pedir para a doutora guardar só um minutinho para responder essa pergunta aqui da Lu, que é muito pertinente. É uma dúvida, né, que as pessoas têm em casa, né, Lu? A gente deu entrada lá no INSS, a questão do pedido do benefício, no caso dela, pensão por morte, né? Outras pessoas aí dão entrada por vários outros benefícios e demora. Então, a doutora Edilamara vai descomplicar aqui, gente. Então, ó, aguardem aí, segura que a gente vai chamar um break e já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Com mais de 30 anos no mercado, a Secad é especializada em contabilidade e gestão de condomínios de médio e de grande porte. Secad, condomínio é coisa séria e produzir o bem-estar é a nossa missão. E estamos de volta, gente, com essa entrevista aqui maravilhosa com a doutora Edilamara Rangel, advogada, previdenciarista e trabalhista. E a gente hoje está descomplicando as questões aí, né, voltadas para o direito previdenciário e Covid-19. A doutora Lu aqui, gente, fez uma pergunta muito pertinente e a doutora Edilamara vai responder aí, né, doutora? Isso, ela perguntou pra gente, né, esse prazo, por que dessa demora? Então a gente precisa entender algumas coisinhas, o que a gente tinha antes do que a gente tem agora. Então, até 10 de junho desse ano, nós tínhamos, vamos colocar 9, né? Porque 10 de junho passou a viger. Até o dia 9, os prazos para análise dos benefícios eram de 45 dias. Então, a gente ainda ficava com essa regra, assim, na cabeça, né? Depois desse prazo, a partir do dia 10 de junho, alguns prazos foram alterados. Foi feito um acordo com o INSS, né? Enfim, para que supostamente, sabe, Lu, que essas coisas andassem mais. E aí o caso para análise dessa pensão por morte, ela passou a ser um pouco maior. Antes eram de 45 dias e agora nós temos o prazo de 60 dias para fazer a análise da pensão por morte. Então, se tem quase 2 meses, o INSS, nesse caso, está dentro do prazo dele. Agora, se ultrapassar esse prazo, porque a gente ouve um monte de coisa, né, que ultrapassa esses prazos, que eu fico 6 meses, 12 meses aguardando análise do benefício, a gente aconselha que procure um advogado previdenciarista da sua confiança e que maneje esse recurso jurídico que se chama mandado de segurança.
Porque aí vai obrigar aquela pessoa que precisa analisar o seu benefício, que é o caso da pensão por morte, para falar, olha, preenche todos os requisitos, está tudo certinho, né? E aí você vai ter o seu benefício implementado. Mas no seu caso especificamente, vamos aguardar completar os 60 dias, completou, não cumprir, vai lá e ó, entra com o processo, que é isso que tem que ser feito. São 60 dias corridos, né? 60 dias corridos, isso. A gente vê que costumam demorar muitas vezes, né, doutora? É recurso mesmo administrativo, né? Isso. Às vezes tem a negativa lá, que a doutora ou até mesmo a pessoa vai lá e faz, né, o pedido junto ao INSS, e às vezes demora um ano, já vi demorar 1 ano e meio, de alguns colegas 2 anos eu já vi, entendeu? Então, gente, aí, ó, a doutora Edilamara tá dando aqui, ó, descomplicada, né, doutora? Entra com mandado de segurança, procura um profissional da área. A gente sempre, né, fala aqui para procurar uma pessoa especialista na área, né, Leide, inclusive. E aqui, a doutora Edilamara tá aqui, ó, uma ótima advogada, né, doutora, para descomplicar aí os direitos previdenciários. Isso. E quando a pessoa faz esse pedido e o INSS solicita, por exemplo, faz alguma exigência, eu quero um laudo médico X, esse prazo começa tudo de novo. A gente suspende esse prazo. Suspende. É porque, né? A população tem muito essa dúvida. Sim, o prazo fica suspenso e volta a contar da onde parou. Entendi. Né? Beleza. Então eu tenho ali, suspendeu, deu uma parada, abre-se essa exigência, a gente junta a documentação que está faltando, preenche ali e aguarda para completar. Ótimo. Isso aí. Doutora, você falou que em junho tivemos uma mudança na lei em relação a prazos. Temos uma lei nova também, salvo engano, que é de maio, que é essa questão do afastamento das gestantes do ambiente de trabalho em decorrência da pandemia de Covid. E aí, você pode explicar para o pessoal que está em casa? Porque a gente conversava aqui antes de começar a gravação, cada empregador está adotando um procedimento diferente, mas a legislação, ela traz as regrinhas básicas, né? Então, repassa para quem está em casa para ver se a gente consegue uma padronização, né, na sociedade, né, Sandra? Porque tá bem complicado isso. A gente, né, Sandra, vou usar o seu termo aqui, tá? Vamos tentar descomplicar, né? Isso. Vamos tentar descomplicar. É uma lei pequena, mas é uma lei intensa, uma lei de um único artigo, que é a Lei 14.151 de 2021, publicada em 12 de maio, que vem falando do afastamento das gestantes na pandemia. E aí fala, a empregada gestante deve ser afastada, ficar em teletrabalho, ou trabalho remoto, ou trabalhando em home office, né, ou em domicílio, até que, né, realmente se cesse essa questão da pandemia da Covid-19. Mas a questão principal dessa legislação é que o empregador deve manter a sua remuneração. E aí, né, vem assim, meu Deus, como que eu vou manter a remuneração dessa minha empregada se ela está afastada? Às vezes eu não tenho um local para poder colocar essa empregada, eu vou deixar ela aqui. A lei, ela foi bem taxativa, vamos dizer assim, né? Que o empregador tem que afastar essa empregada gestante, ela não pode continuar nesse posto de trabalho, ela tem que ser colocada em casa. Se ela não tiver uma condição de trabalhar, esse empregador tem que pagar esse salário e a gente tem que explicar que a remuneração é com todos os direitos que ela tem, né? Todas as vantagens, tudo que é englobado, todos os benefícios que ela tem não podem ser retirados porque ela está trabalhando em casa, por isso que é muito importante essa palavrinha remuneração, e essa empregada tem que ser afastada. Então essa é a regra principal que esse empregador tem que fazer. Doutora, eu vou aproveitar a sua pergunta e pedir para você explicar essa diferença entre remuneração e salário, porque eu acho que essa é uma dúvida muito recorrente também de quem não é advogado e está nos assistindo. O salário é aquele, como a gente fala, o salário base, né? Aquele que está lá na sua categoria. A remuneração é o salário mais as vantagens, os benefícios decorrentes. Então, se ela recebe uma gratificação, se ela recebe um ticket de alimentação, tudo isso engloba dentro da remuneração dessa empregada. Então, ela vai ficar afastada. Esse empregador vai poder retirar? Infelizmente não, porque na legislação, na 14.151 de 2021, publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, deixou bem claro que deve ser mantida a remuneração dela. Por isso que eu acho que traz um pouquinho essas dúvidas, né? E muita resistência também, né? Porque acaba que
embora a trabalhadora ela precise mesmo ser afastada por proteção dela e do bebê, o empregador acabou assumindo um ônus que ele não esperava, né? Eu falo que eu advogo para condomínios e aí você imagina que você não tem como deixar um funcionário de portaria trabalhando em home office ou mesmo a zeladora do prédio, mas a gente tem que cumprir o que diz a legislação. E é importante, doutora, a senhora colocar essa questão, porque a gente está vivendo um momento tão desafiador dentro da nossa sociedade, de tudo, né, dentro dessa questão da pandemia. E quando a gente fala para gestante, a gente tem que olhar um pouco além. Eu sempre faço essa análise, né? Eu não só estou olhando para a mulher, eu estou olhando para o bebezinho que está dentro da barriga. A gente faz essa proteção dessa criança que ainda vai nascer. Então, eu imagino que, Deus me livre, né? Que em razão dessa pandemia, o empregador não cumpriu a regra, esse bebê, não sei, aconteça alguma coisa com ele não venha nem, né, a nascer. Ou, se nascer, tem algum tipo de complicação decorrentes da pandemia e que a gente vai trazer um problema muito maior, aí vai ter um gasto muito maior dentro da saúde pública, para os cofres públicos, para essa sociedade. Então a gente tem que pensar toda nessa estrutura, né? Que é uma lei curtinha, mas a gente tem que pensar nesses desdobramentos dela, né? Que a gente é importante para a gente, é polêmico, mas quando a gente pensa na vida, né? Que aqui o bem maior que está sendo tutelado nessa lei é a vida, né? Não é a saúde propriamente da mulher, é a vida desse bebê. Quais seriam os valores, quais seriam as quantias que nós poderíamos pagar para ter uma saúde perfeita de alguém? Não existe valor, né? A saúde, a vida não tem esse valor, então não tem preço. Então, às vezes a gente fica nessa discussão, né, doutora? Mas eu acho que a gente tem que colocar um pouco essa questão humanitária que envolve, né, para a gente fazer essas reflexões. Na verdade, as pessoas acham que nunca vai acontecer com ela, né? Não vai acontecer comigo, com fulano acontece. Mas às vezes a pessoa tá ali próximo de você e acontece, e aí, né? Às vezes quer dar aquela descomplicada, né? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Qualquer outra situação. Mas e aí a situação às vezes se agrava, né? E aí pega a pessoa de perna curta, ou seja, a pessoa que não queria ter um gasto, né, que talvez não seria tão grande e acaba tendo um muito maior. E aí, gente, gostaram da entrevista de hoje? Estamos terminando a entrevista, foi maravilhosa. Obrigada. Quero que a doutora volte para descomplicar aqui outros assuntos, principalmente, gente, do projeto que já estaremos aqui com ela aqui de volta. E é uma honra tê-la aqui conosco, volte sempre. Eu que agradeço a todos vocês, agradeço a Sandra, ter um programa como esse, de muita informação para a população, porque informação é poder e faz com que a população realmente, né, tenha condição de buscar mais seus direitos. Eu quero estar aqui mais vezes para descomplicar com você. Nós vamos amar. Então, gente, fiquem ligadinhos aí, porque tem muito mais programa. Então, vamos descomplicar. Começamos com o governador do Espírito Santo. Tablet. Celular. Em Vitória, no Espírito Santo. E na TV. Descomplica. Você vê jornalismo. E no Espírito Santo. Entretenimento. E Rede TV. Acesse nosso site e nossas redes sociais, porque a Rede TV é muito mais que TV. E você aí de casa já conhece o Praia Express? Tudo o que você precisa você encontra aqui. Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Você está por aqui? Então Praia Express é o seu lugar. E o atendimento é personalizado, de amigo para amigo, né não, Cássio? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. Se liga, o Praia Express tem delivery. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com o doutor Eduardo Amorim, que é presidente da Comissão de Direito Médico da UAB do Espírito Santo. Quero, inclusive, agradecer ao presidente José Carlos Risque para falar um pouquinho, gente, estamos aqui para falar um pouquinho do 8º Congresso Brasileiro Médico Jurídico da Saúde. Doutor Eduardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Prazer é tudo meu, Sandra. Tudo bem.
Hoje o Congresso Médico Jurídico, em sua 8ª edição, já se consolidou como um fórum de debate sobre o direito médico e da saúde. Nesse ano, as discussões, diante do contexto da pandemia, foram todas focadas nisso. Os reflexos que a pandemia trouxe para os profissionais de saúde, para os serviços de saúde pública. E é com os olhos nisso que nós entendemos que era importante manter a advocacia ativa nesse debate. Trazermos a advocacia para essas discussões, mantendo todos os profissionais de uma forma bem participativa e colaborativa com os palestrantes que estão vindo. São pessoas referências no cenário nacional. E acho que é importante para a advocacia, nessas pautas relevantes para o direito médico e da saúde. Ele tem se mostrado a cada ano um nicho de mercado importante e é por isso que nós entendemos relevante essa participação da OAB. Perfeito, muito obrigada, doutor Eduardo, pela sua presença aqui no Descomplica e para falar um pouquinho aqui do 8º Congresso Brasileiro Médico Jurídico da Saúde, que vai se realizar em outubro. Então, vamos descomplicar. Olá pessoal, no quadro Descomplica Condomínio de hoje vamos falar sobre a responsabilidade do condomínio no cuidado com o idoso. Vamos comigo? Você sabia que desde 2003 foi promulgada a Lei 10.741, o Estatuto do Idoso, e que o Estatuto do Idoso prevê que este tem direito à moradia digna? E por moradia digna, devemos entender também os condomínios. O idoso, ele tem que ter a possibilidade de amplo acesso, não só à sua residência, mas também às áreas comuns do condomínio. E como que a gente consegue isso? Hoje quero fugir das questões legais e convidar vocês a refletirem sobre como o envelhecimento dos condôminos impacta na rotina dos condomínios. Pois é bem verdade que vivemos como se não tivesse amanhã. Mas na realidade, a expectativa é que em 2030 já tenhamos mais idosos do que crianças em nosso país. Isso se dá pelo aumento da longevidade e pela diminuição do nascimento de crianças. Então, o que podemos fazer? Em primeiro lugar, analisar que melhorias o condomínio pode fazer. Neste caso, vale a pena contactar um especialista, seja ele um engenheiro ou arquiteto, para apresentar essas soluções de acessibilidade. É importante também levar esse assunto para os condôminos não idosos, para que eles já comecem a refletir sobre essas questões. Uma outra solução simples é fixar os móveis do hall social e das demais áreas comuns. Devemos também levar para a Assembleia a discussão e aprovação de orçamentos. Eu não estou falando aqui de aprovar obras, mas de aprovar um fundo para que essas modificações, essa melhoria na acessibilidade possa ser feita. Hoje temos casos de condomínios em que o idoso ou algum condômino que tem alguma dificuldade de locomoção, uma necessidade especial, precisa fazer o acesso pela rampa da garagem ou ainda outros casos que esse morador precisa ser carregado pelo porteiro. Olha que absurdo! Podemos ainda treinar a equipe para que auxilie melhor esse idoso. Ou ainda criar formas de socialização. Uma ideia muito legal que eu estou copiando de um condomínio em São Paulo é criar oficinas para que esse idoso possa dar aulas. Já pensou? Você ter uma aula de crochê gratuita, uma aula de música ou outra habilidade que algum desses idosos com tantos talentos tem em seu condomínio. É importante também que a gente pense nos visitantes. Hoje temos em Vitória alguns condomínios com perfis de moradores muito jovens, mas temos que lembrar que esses moradores, eles têm pais, têm avós, têm tios que gostariam muito de visitá-los e conhecer não só o apartamento, mas também a plenitude daquele local em que o seu parente vive. Uma outra situação que é muito importante também é mapear as unidades que têm idosos.
Hoje, estima-se que mais de 78 mil idosos em nosso estado moram sozinhos. Então, precisamos mapear essas unidades e também conhecer a sua rede de apoio para o caso de alguma emergência. Isso facilita a comunicação, um pedido por socorro e até um acompanhamento. Essas são dicas simples que podem melhorar não só o convívio, mas também a qualidade de vida do idoso ou de algum outro morador que tenha alguma dificuldade de acesso dentro do condomínio. Esse é o Descomplica Condomínio de hoje, espero que vocês tenham gostado e na semana que vem vamos dar continuidade a esse assunto falando sobre a responsabilidade civil do condomínio em caso de não atendimento das regrinhas básicas de acessibilidade. Conto com a audiência de vocês. Oi pessoal, eu sou a doutora Nilciele, atuante no direito da saúde da pessoa com deficiência e hoje eu vou descomplicar sobre a educação inclusiva. Primeiramente, gente, educação inclusiva significa que qualquer pessoa pode ter acesso, ao ensino regular, que é as escolas, tanto pública quanto particular. Porém, gente, recentemente houve aí a promulgação de um decreto que trouxe a ideia de ser criadas escolas especializadas só para pessoa com deficiência, ou seja, separar em uma escola de ensino regular pessoas ditas normais e colocar numa escola só pessoa com deficiência. Porém, esse decreto ele inovou, porque ele deveria ter sido criado somente para detalhar na prática como a educação inclusiva deveria acontecer. Mas não, ele foi além. Ele trouxe uma ideia nova de se criar uma escola só para pessoa, com deficiência. E isso afrontou grandemente a luta das pessoas com deficiência até hoje. A luta, a favor da acessibilidade, da inclusão social e etc. E além de afrontar a luta da pessoa com deficiência até hoje, ele institucionalizou a discriminação. E por conta disso, por ter criado aí, ao invés de uma educação inclusiva, trouxe uma educação exclusiva, o nosso STF, que é a nossa Corte Maior dentro do Poder Judiciário, suspendeu os efeitos desse decreto, ou seja, por enquanto ele ainda não está valendo. Isso demonstra o quê? Que a nossa luta não pode parar, que nós devemos continuar lutando pela educação inclusiva. Pessoal, esse foi o conhecimento compartilhado do dia, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado e eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau! E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam todo sábado aqui na Rede TV às 10h30 da manhã e toda terça às 5 horas da tarde. E se você de casa perdeu algum programa, não tem problema. Acesse o site da Rede TV no AS Post. Agora temos também, gente, o AS Flix, que você também pode acessar e assistir o programa completo na palma da sua mão. Também poderá assisti-lo no nosso canal no YouTube, então é só acessar lá o link também que fica no nosso Instagram, descomplica.tv. Agora fiquem aí com o giro nesse cerimonial lindo, maravilhoso, cerimonial da Barra, gente, para descomplicar aí os seus sonhos. Também quero agradecer aí ao Dudu Salaroli, que é o meu maquiador, Fio Laser, Una Estética e vocês já sabem, gente, não complica, descomplica! Doutora Edi, lá vai o cachorro. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. A Lu, que é muito pertinente. Errou! Só um minutinho. Errou! Pergunta da... que dá? Errou! Edi Lamara. Tá, aí vai. E etc. Pã, peraí.
Tá. Não, pelo menos eu parei, né? Peraí. Isso, aprontou. 2 horas depois.